No 42º andar de um edifício envidraçado na Avenida Paulista, Miguel Duarte observava a cidade que nunca dormia. O horizonte de São Paulo, feito de arranha-céus e helicópteros cortando o céu, refletia-se nos vidros da sua cobertura executiva. O relógio Rolex no pulso marcava 7h45 da manhã, e ele já havia assinado 3 contratos milionários antes mesmo de o dia começar para a maioria. Miguel era conhecido como o rei do imobiliário no Brasil. A sua empresa, Duarte Incorporadora, transformava terrenos abandonados em torres residenciais de luxo, resorts à beira-mar e hotéis que pareciam palácios modernos. Para a imprensa, era um homem que tinha tudo: riqueza, influência, poder. Para os sócios, era um estrategista frio, capaz de calcular riscos como quem joga xadrez. Mas, no silêncio da sua sala panorâmica, Miguel sentia o peso do vazio. O apartamento impecável em Vila Nova Conceição, decorado por arquitetos de renome, era apenas um cenário. O carro blindado, um Bentley reluzente, era mais armadura que prazer. As noites nos restaurantes mais caros de Jardins, sempre cercado de rostos bonitos e conversas superficiais, não lhe deixavam nada além de ressaca moral. Naquela manhã, porém, algo diferente agitava sua rotina. Sobre a mesa de nogueira italiana repousava um dossiê com a capa marcada: Projeto Douro Palace, Porto, Portugal. Um hotel de luxo à beira do Rio Douro, com previsão de inauguração em 2 anos. Era mais do que um contrato. Seria a sua entrada definitiva no mercado europeu. Um passo que consolidaria a Duarte Incorporadora como player global. Miguel passou os dedos pelo papel grosso, sentindo a textura como se fosse o próprio futuro ao seu alcance. A viagem estava marcada para o dia seguinte. Voaria em jato particular até Lisboa e de lá seguiria para Porto. Era apenas mais uma negociação, pensava ele. Mas no fundo havia algo que o incomodava: o regresso. Não punha os pés em Portugal havia quase 20 anos. Desde que deixara Coimbra, a universidade, a juventude e tudo o que veio junto com ela. Entre lembranças que preferia esquecer, havia um rosto que sempre retornava em sonhos: Helena. Miguel afastou o pensamento, focando-se na agenda. Às 9h, reunião com investidores americanos. Às 11h, conferência por vídeo com parceiros em Dubai. Ao meio-dia, almoço de negócios no Fasano. A vida girava num ritmo perfeito, cronometrado, e não havia espaço para nostalgias. Ainda assim, quando a noite caiu e ele retornou ao apartamento, abriu a mala de couro e começou a preparar a viagem. Entre camisas de linho engomadas e ternos feitos sob medida, guardou um porta-retratos pequeno, esquecido numa gaveta. Era uma fotografia antiga, desbotada. Ele e Helena diante da Biblioteca Joanina, em Coimbra. Estavam rindo, os olhos cheios de futuro. Miguel fechou a mala depressa, como se escondesse um segredo de si mesmo. Ligou a televisão de plasma, mas não prestou atenção. Os flashes do passado insistiam em invadir-lhe a mente. Na madrugada silenciosa de São Paulo, Miguel Duarte, o homem que parecia ter tudo, descobriu que a viagem para o Porto não seria apenas mais um contrato. Seria o reencontro com fantasmas que julgava enterrados. No 42º andar de um edifício envidraçado na Avenida Paulista, Miguel Duarte observava a cidade que nunca dormia. O horizonte de São Paulo, feito de arranha-céus e helicópteros cortando o céu, refletia-se nos vidros da sua cobertura executiva. O relógio Rolex no pulso marcava 7h45 da manhã, e ele já havia assinado 3 contratos milionários antes mesmo de o dia começar para a maioria. Miguel era conhecido como o rei do imobiliário no Brasil.
A sua empresa, Duarte Incorporadora, transformava terrenos abandonados em torres residenciais de luxo, resorts à beira-mar e hotéis que pareciam palácios modernos. Para a imprensa, era um homem que tinha tudo: riqueza, influência, poder. Para os sócios, era um estrategista frio, capaz de calcular riscos como quem joga xadrez. Mas, no silêncio da sua sala panorâmica, Miguel sentia o peso do vazio. O apartamento impecável em Vila Nova Conceição, decorado por arquitetos de renome, era apenas um cenário. O carro blindado, um Bentley reluzente, era mais armadura que prazer. As noites nos restaurantes mais caros de Jardins, sempre cercado de rostos bonitos e conversas superficiais, não lhe deixavam nada além de ressaca moral. Naquela manhã, porém, algo diferente agitava sua rotina. Sobre a mesa de nogueira italiana repousava um dossiê com a capa marcada: Projeto Douro Palace, Porto, Portugal. Um hotel de luxo à beira do Rio Douro, com previsão de inauguração em 2 anos. Era mais do que um contrato. Seria a sua entrada definitiva no mercado europeu. Um passo que consolidaria a Duarte Incorporadora como player global. Miguel passou os dedos pelo papel grosso, sentindo a textura como se fosse o próprio futuro ao seu alcance. A viagem estava marcada para o dia seguinte. Voaria em jato particular até Lisboa, e de lá seguiria para Porto. Era apenas mais uma negociação, pensava ele. Mas no fundo, havia algo que o incomodava. O regresso. Não punha os pés em Portugal havia quase 20 anos, desde que deixara Coimbra, a universidade, a juventude e tudo o que veio junto com ela. Entre lembranças que preferia esquecer, havia um rosto que sempre retornava em sonhos. Helena. Miguel afastou o pensamento, focando-se na agenda. Asperrill, reunião com investidores americanos. As Sonliors, conferência por vídeo com parceiros em Dubai. Ao meio-dia, almoço de negócios no Fasano. A vida girava num ritmo perfeito, cronometrado, e não havia espaço para nostalgias. Ainda assim, quando a noite caiu e ele retornou ao apartamento, abriu a mala de couro e começou a preparar a viagem. Entre camisas de linho engomadas e ternos feitos sob medida, guardou um porta-retratos pequeno, esquecido numa gaveta. Era uma fotografia antiga, desbotada. Ele e Helena diante da Biblioteca Joanina, em Coimbra. Estavam rindo, os olhos cheios de futuro. Miguel fechou a mala depressa, como se escondesse um segredo de si mesmo. Ligou a televisão de plasma, mas não prestou atenção. Os flashes do passado insistiam em invadir-lhe a mente. Na madrugada silenciosa de São Paulo, Miguel Duarte, o homem que parecia ter tudo, descobriu que a viagem para o Porto não seria apenas mais um contrato. Seria o reencontro com fantasmas que julgava enterrados. O relógio do quarto marcava quase 11 da noite quando Miguel desistiu de tentar dormir. Vestiu um sobretudo escuro, desceu discretamente pelo lobby do The Yetman e pediu ao motorista que o deixasse na ribeira. A cidade noturna respirava um ar diferente. As pedras molhadas do calçamento refletiam as luzes amareladas dos postes. O Rio Douro corria pesado, como se guardasse em suas águas séculos de histórias. Pequenos barcos turísticos estavam atracados, balançando ao sabor da corrente. Do outro lado, as caves de vinho exibiam letreiros luminosos. Sandeman, Grahams, Taylors. Miguel caminhava devagar, as mãos enterradas nos bolsos. Observava casais de turistas ainda a tirar fotos, jovens reunidos em bares, músicos de rua a tocar violão perto da ponte Luís Priro. Havia uma familiaridade que o incomodava. Cada esquina lhe devolvia um eco do passado.
Num impulso, entrou numa pequena tasca escondida entre prédios antigos. O ambiente cheirava a vinho e a fritura. Pediu um copo de tinto e sentou-se num canto, tentando ser apenas mais um. O dono do lugar, um homem idoso de avental gasto, reconheceu o sotaque brasileiro e puxou conversa. Miguel respondeu com frases curtas, mas percebeu que estava mais aberto do que imaginava. Enquanto bebia, seus olhos caíram sobre um detalhe na parede. Uma fotografia antiga em preto e branco, mostrando estudantes reunidos na Praça da República, em Coimbra. O coração dele disparou. Aquele cenário era o mesmo onde passara tantas tardes com Helena. Saiu do bar pouco depois, perturbado. O ar frio cortava-lhe a pele. Mas não era o frio que o fazia estremecer. Sentia uma estranha antecipação, como se cada passo o conduzisse inevitavelmente a um encontro que não podia evitar. Atravessou a ponte Louis I, a pé. As luzes da cidade refletiam-se na água como fragmentos dourados. Miguel parou no meio da travessia, apoiou-se no corrimão e respirou fundo. Lembrou-se do dia em que prometera a Helena que voltaria para buscá-la. Um juramento feito na juventude e esquecido na pressa de construir impérios. Agora, 2 décadas depois, estava ali de novo. Não havia prometido a ninguém, mas sabia que algo o esperava. De volta ao hotel, já de madrugada, abriu o notebook para distrair-se. Mas em vez de relatórios, digitou no navegador Casa Guedes Porto. Era um restaurante simples, famoso pelas sandes de pernil com queijo da serra. Helena adorava aquelas sandes. O coração de Miguel acelerou sem explicação. Fechou o computador bruscamente, como se tivesse sido apanhado num ato proibido. Deitou-se, mas não pregou os olhos. No silêncio, teve a sensação clara de que o passado estava prestes a atravessar a sua frente de forma irremediável. O sol do meio-dia iluminava o casario da Baixa do Porto, quando Miguel deixou o hotel em direção à Praça dos Poveiros. Um investidor local insistira para que almoçassem na Casa Guedes, lugar famoso pelas sandes de pernil. Para Miguel, habituado a jantares em restaurantes estrelados pelo guia Michelin, aquilo parecia uma excentricidade provinciana. Ainda assim, concordara. Sabia que em Portugal muitos negócios se fechavam à mesa, não em escritórios. Atravessou a praça movimentada, sentindo o cheiro de pão quente e carne assada que escapava pelas portas abertas. O restaurante era pequeno, com mesas de madeira coladas umas às outras, paredes cobertas por fotografias antigas do Porto e um burburinho constante de vozes. O investidor já o esperava, mas Miguel mal registrou a sua presença. Os olhos fixaram-se de imediato numa figura atrás do balcão. Uma mulher de avental branco, cabelos castanhos presos num coque apressado, braços firmes enquanto cortava o pernil fumegante. Miguel congelou. O tempo pareceu dobrar sobre si mesmo. Helena. O coração bateu forte, como se tentasse escapar-lhe do peito. 2 décadas se desfizeram em segundos. Não havia dúvida. Era ela, ainda mais madura, o rosto marcado por linhas finas. Mas os olhos continuavam os mesmos, de um verde impossível de esquecer. Helena levantou o olhar por um instante, talvez para chamar alguém da cozinha. Os olhos cruzaram-se. Miguel sentiu o chão desaparecer sob os pés. Ela parou, a faca suspensa no ar. Um silêncio invisível instalou-se entre os dois, mesmo no meio do barulho do restaurante. O investidor percebeu a distração e comentou rindo: "É a melhor cozinheira desta cidade. Não há quem resista às sandes dela."
Miguel forçou um sorriso mecânico, mas não respondeu. Não conseguia afastar os olhos dela. Helena, no entanto, reagiu diferente. Endureceu o semblante, retomou os movimentos e virou-se para a cozinha, como se ele fosse apenas mais um cliente. Mas a rigidez nos ombros denunciava o contrário. Durante o almoço, Miguel mal ouviu as explicações do investidor sobre números e projeções. Cada vez que Helena passava ao fundo, sentia-se invadido por lembranças. O cheiro de livros na biblioteca de Coimbra, as madrugadas regadas a café e sonhos, a última discussão que os separara. Quando o prato chegou à mesa, Miguel tocou mecanicamente no pão crocante recheado de pernil. O sabor era idêntico ao que lembrava. Forte, suculento, com o sal que grudava nos lábios. Por um segundo, quase fechou os olhos, como se o passado tivesse voltado inteiro através de uma mordida. Ao fim da refeição, o investidor levantou-se para atender uma ligação, deixando Miguel sozinho à mesa. Foi nesse momento que Helena voltou ao balcão e, relutante, encarou-o. Não disse nada, apenas o olhou, fria, como quem observa uma sombra indesejada que retorna. Miguel quis levantar-se, aproximar-se, dizer 1000 coisas, mas permaneceu imóvel, as mãos presas ao copo vazio. Pela primeira vez em anos, o homem que comandava impérios não sabia o que fazer diante de uma única pessoa. Miguel permaneceu sentado alguns segundos, o coração em descompasso. O investidor ainda falava ao telefone perto da porta, distraído. Era a oportunidade, ou talvez a armadilha. Respirou fundo, levantou-se e caminhou até o balcão. O cheiro do pernil misturava-se ao de pão acabado de sair do forno. Helena limpava as mãos num pano de linho, evitando olhar diretamente para ele. Mas quando Miguel parou diante dela, não havia como fingir. Helena! A voz saiu baixa, quase um sussurro. Ela ergueu os olhos por um instante. O verde ainda estava lá, mas agora mais frio como vidro. Está a confundir-me com alguém, respondeu seca, em português europeu, como se quisesse erguer um muro entre eles. Miguel sentiu o golpe. Quis insistir, mas percebeu que qualquer palavra a mais poderia afastá-la ainda mais. Limitou-se a dizer: "Não pensei que ainda estivesses aqui." Helena não respondeu. Pegou uma travessa, virou-se para a cozinha e desapareceu. Miguel ficou parado, sem saber o que fazer. O barulho do restaurante voltou a engolir o silêncio deles. Quando já se preparava para voltar à mesa, a porta lateral abriu-se e um jovem entrou apressado, trazendo um estojo de violino nas costas. Foi como olhar para um espelho do passado. O rapaz tinha cerca de 20 anos, cabelos escuros desalinhados, ombros firmes, o mesmo olhar intenso que Miguel carregara na juventude. O choque foi físico. Miguel recuou um passo, como se tivesse levado um soco invisível. O jovem cumprimentou Helena com naturalidade, beijando-lhe o rosto. "Mãe, desculpa o atraso. A aula demorou mais do que esperava." "Mãe." A palavra ecoou na mente de Miguel, cada letra como uma lâmina. O ar pareceu rarefeito. Helena sorriu para o rapaz. Um sorriso que nunca dera a Miguel naqueles últimos anos juntos. Depois lançou um olhar rápido na direção dele, como se dissesse sem palavras: "Não te atrevas." Miguel permaneceu imóvel, observando. O jovem colocou o estojo atrás do balcão. Começou a ajudar a mãe a organizar pratos. Os gestos eram ágeis, mas havia uma familiaridade dolorosa. A forma como franzia a testa, o jeito de morder o lábio inferior quando se concentrava. Exatamente como Miguel fazia. O investidor voltou da ligação, chamando-o de volta à mesa. Miguel obedeceu, ainda atordoado.
mas não conseguiu mais ouvir nada do que era dito. A mente estava prisioneira daquela visão. Helena, e ao lado dela, um jovem que carregava o seu rosto de 20 anos atrás. Saiu da casa Guedes mais perturbado do que nunca. O frio da praça pareceu cortá-lo em pedaços. Dentro dele, uma certeza começava a se formar. E com ela, um turbilhão de perguntas que não podiam mais ser caladas. Miguel deixou a casa Guedes como quem abandona um campo de batalha. O investidor, satisfeito com o almoço, falava entusiasmado sobre lucros e projeções. Miguel apenas acenava mecanicamente, sem absorver nada. A cabeça estava noutro lugar. Dentro do carro, a imagem do jovem não saía da sua mente. O jeito de andar, o olhar concentrado, até a forma de ajeitar o estojo nas costas, tudo gritava sem dizer. Era o seu reflexo. De volta ao hotel, Miguel abriu a varanda e deixou o vento frio cortar-lhe o rosto. Tentou racionalizar. Poderia ser coincidência, uma semelhança fortuita. Mas o coração não acreditava nisso. Ligou para um assistente em Lisboa, alguém de confiança que já lhe resolvera questões discretas. Preciso que descubra as informações sobre uma mulher chamada Helena Costa. Mora aqui no Porto, provavelmente trabalha num restaurante chamado Casa Guedes. O assistente não fez perguntas, apenas respondeu. Em poucas horas terá notícias. Enquanto esperava, Miguel caminhava pelo quarto como um animal enjaulado. Cada minuto era uma eternidade. Tentava ler relatórios, responder e-mails, mas tudo lhe parecia irrelevante diante daquela sensação de que o chão sob seus pés estava prestes a ruir. À noite, recebeu a ligação. A voz do assistente soava neutra. Helena Costa, 42 anos. Vive no Porto há cerca de 2 décadas. Trabalha como cozinheira. É mãe de um rapaz chamado Tiago Costa. 20 anos, estudante do Conservatório de Música do Porto. Miguel sentiu o estômago revirar. Tiago? Repetiu em voz baixa, como se testasse o som da palavra. O assistente continuou. Não há registros de casamento recentes. Vive sozinha com o filho. O pai não é mencionado em documentos oficiais. Miguel apertou o telefone contra o ouvido. Tens a certeza? Absoluta. Desligou. Ficou de pé diante da janela, olhando para o Douro que refletia as luzes da cidade. Cada detalhe confirmava o que já sentia. Tiago não era apenas um rapaz parecido. Era carne do seu sangue, eco do seu passado. Mas por que Helena nunca lhe dissera? Por que esconder algo tão imenso? A lembrança voltou com força. A última noite em Coimbra. A discussão amarga. As palavras ditas com raiva. Ela chorava. Ele gritava que precisava partir, que o futuro estava no Brasil. Helena pedira apenas uma coisa, que não esquecesse deles. Ele não ouvira. Agora, 20 anos depois, o passado estava diante dele, com olhos e gestos que não podiam ser negados. Na madrugada, incapaz de dormir, Miguel saiu outra vez. Caminhou pelas ruas silenciosas da Ribeira, ouvindo apenas o estalar dos passos nas pedras. Passou por músicos de rua recolhendo instrumentos. Atravessou a ponte iluminada. Parou diante da livraria Lelo, fechada naquela hora. Lembrou-se das tardes que passara ali com Helena, folheando livros, rindo do dinheiro contado que mal dava para comprar um exemplar usado. Um nó apertou-lhe a garganta. O homem que construíra impérios agora se via impotente diante de uma verdade que não podia controlar. Ao regressar ao hotel, tomou uma decisão silenciosa. Descobrir tudo, custasse o que custasse. O contrato milionário em cima da mesa já não lhe parecia tão grandioso. Havia algo maior em jogo.
algo que dinheiro nenhum podia comprar. O passado nunca desaparece por completo. Esconde-se em recantos da memória, aguardando o instante certo para reaparecer com força total. Para Miguel, esse instante chegou na madrugada em que, incapaz de dormir, fechou os olhos e se deixou levar por lembranças de 2 décadas atrás. Era 1999. Coimbra fervilhava com estudantes de todas as partes de Portugal e do mundo. A universidade, com seus claustros antigos e escadarias gastas pelo tempo, parecia carregar séculos de sonhos. Miguel tinha então 23 anos. Brasileiro de São Paulo, filho de comerciantes de classe média que acreditaram no seu talento e o enviaram para estudar economia em terras lusas. Naquela época, ainda não havia ternos italianos nem relógios suíços. Miguel usava calças de ganga gastas, camisas amarrotadas e carregava sempre uma mochila cheia de livros emprestados. Dividia um quarto minúsculo num apartamento com mais 3 colegas. Sobrevivia a sandes baratas e litros de café solúvel. Foi numa tarde de outono, na Biblioteca Joanina, que a viu pela primeira vez. Helena estava sentada perto de uma janela, cercada de papéis de arquitetura, o cabelo castanho preso de forma descuidada, mas com mechas rebeldes a cair sobre o rosto. Miguel observou-a por minutos, fascinado pelo jeito concentrado com que rabiscava plantas num caderno. Não teve coragem de falar naquele dia, mas o destino tratou de repetir o encontro, uma semana depois, num café perto da Praça da República. Ele estava com colegas discutindo teorias econômicas, quando ouviu uma risada inconfundível na mesa ao lado. Era ela. A aproximação foi tímida. Um comentário sobre o livro que ela lia, uma troca de opiniões sobre a cidade. Descobriram que partilhavam noites insones de estudo, que ambos sonhavam grande, que carregavam a impaciência típica da juventude. Helena tinha 20 anos, filha única de um professor de História de Guimarães. Era inteligente, determinada e dona de uma sensibilidade que contrastava com a dureza do curso. Falava de arquitetura como quem falava da vida, com paixão, como se cada traço pudesse mudar o mundo. Miguel, com seu sotaque brasileiro carregado, fazia-a rir. Ela, com sua calma analítica, fazia-o pensar. Em pouco tempo tornaram-se inseparáveis. Estudavam juntos, jantavam em tascas baratas, dividiam sonhos no alto da universidade, olhando as luzes de Coimbra. Os colegas comentavam que os dois pareciam destinados um ao outro, e de certa forma eram. Mas destino não é sinônimo de eternidade. No inverno de 2000, quando a chuva castigava as ruas estreitas da cidade, Miguel recebeu uma carta do Brasil. Uma construtora emergente de São Paulo oferecia-lhe estágio remunerado, algo raro para um estudante estrangeiro. Era a oportunidade de começar uma carreira promissora. Miguel hesitou. Contou a Helena, que ouviu em silêncio. Depois disse apenas: "Se fores, lembra-te de voltar." Ele prometeu. E naquele momento acreditava de verdade que voltaria. Mas a vida é voraz. O estágio transformou-se em contrato. O contrato em projetos cada vez maiores. Miguel mergulhou no trabalho, movido por ambição e medo de perder a chance de mudar de vida. As cartas de Helena chegavam com frequência no início. Relatos do curso, desenhos de projetos, confissões de saudade. Miguel respondia, mas cada vez mais tarde, cada vez mais curto, até que um dia parou de responder. A última carta que recebeu dela ainda guardava o cheiro de tinta fresca e a caligrafia firme. "Se não voltares, Miguel, saberei que escolheste outro caminho, e terei de escolher o meu." Ele nunca respondeu.
Agora, 20 anos depois, deitado num quarto luxuoso do Porto, Miguel revivia cada detalhe. A biblioteca, o café, os beijos roubados nas ruas de pedra, a promessa não cumprida. E, acima de tudo, aquela última frase: terei de escolher o meu caminho. Que caminho teria sido esse? E que ligação havia entre essa escolha e o jovem de olhos idênticos aos seus? A lembrança que se impunha com mais força era a primavera de 2001. Coimbra estava coberta de jacarandás em flor, o ar perfumado de violetas e melancolia. Miguel já se encontrava com uma perna em cada mundo, parte dele ainda estudante, apaixonado, vivendo as madrugadas de cafés e conversas com Helena. Parte dele já projetado para São Paulo, onde uma nova oferta de trabalho se mostrava ainda mais irrecusável que a anterior. Era uma época de tensão. Helena percebia a distância crescer, mesmo quando ele estava fisicamente ao lado dela. Miguel evitava falar de planos concretos, sempre respondia com evasivas. No fundo, sabia que já tomara a decisão, mas não tinha coragem de dizê-la. Numa noite chuvosa, encontraram-se na escadaria da Sé Velha. Helena segurava um guarda-chuva gasto, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Miguel chegou atrasado, encharcado, tentando disfarçar o cansaço. "Recebeste outra carta, não foi?" perguntou ela, sem rodeios. Miguel hesitou. Depois tirou do bolso um envelope amassado. "É uma proposta definitiva. Querem que eu comece em São Paulo ainda no próximo mês." Helena apertou o guarda-chuva com força. "E o que acontece conosco?" Ele desviou o olhar. "Helena, sabes que não posso desperdiçar esta chance. É a minha vida, o meu futuro, e eu não faço parte dele." A voz dela saiu baixa, mas cortante. Miguel tentou tocar-lhe a mão, mas ela afastou. "Prometeste que voltarias?" As lágrimas finalmente romperam. "Eu acreditei em ti, Miguel. Acreditei em cada palavra. Eu volto, juro que volto", disse ele desesperado. "Mas só preciso construir algo primeiro." Helena abanou a cabeça. "Não percebes? Às vezes, quando escolhes um caminho, não há volta." Ficaram em silêncio. Apenas o som da chuva a cair sobre as pedras antigas. Dias depois, encontraram-se uma última vez no cais de Coimbra. O Mondego corria pesado, refletindo o céu cinzento. Helena parecia diferente, mais fechada, como se tivesse tomado uma decisão própria. "Tenho algo para te dizer." Começou, mas hesitou. "Não importa. Vai, Miguel. Faz o que tens de fazer." Ele tentou insistir, mas ela calou com um olhar firme. Beijaram-se uma última vez. Um beijo salgado de lágrimas e despedida. Miguel embarcou semanas depois, acreditando que um dia voltaria, que tudo poderia ser retomado. Mas os dias transformaram-se em meses, os meses em anos. O trabalho engoliu-o, e Helena tornou-se apenas um eco cada vez mais distante. O que ele não sabia, o que nunca quis enxergar, era que, naquele mesmo verão, Helena já carregava em si uma mudança irreversível. O verão chegou cedo em Coimbra naquele ano. As ruas fervilhavam de estudantes celebrando o fim do semestre. Bares cheios, guitarras ecoando serenatas nas varandas. Mas para Helena, os dias tornaram-se longos e pesados. Miguel já estava no Brasil, e as cartas dele haviam parado de chegar. No início, ela ainda ia ao correio todos os dias, com a esperança de encontrar um envelope com o carimbo de São Paulo. Mas a caixa de correio permanecia vazia, e o silêncio crescia como uma parede entre os dois mundos. Foi nessa solidão que percebeu os primeiros sinais. Enjoos matinais, atrasos no ciclo, uma estranha sensibilidade no corpo.
Ao início, atribuiu ao stress, mas quando as semanas passaram e o corpo começou a mudar, a verdade impôs-se como um raio. Estava grávida. Lembrou-se imediatamente da última noite com Miguel, das palavras interrompidas que não tivera coragem de dizer. Tenho algo para te contar. Talvez o destino já lhe gritasse naquele instante, mas ele partira sem ouvir. Helena passou dias em choque, trancada no pequeno quarto que dividia com uma colega. Passava horas deitada, mãos sobre o ventre ainda discreto, tentando imaginar o que fazer. A vergonha misturava-se ao medo. Como contar ao pai, um professor rígido que sempre esperara dela disciplina e reputação impecável? Como contar a Miguel, tão distante, imerso em ambições que não aceitariam um desvio? Escreveu cartas que nunca enviou. Nelas falava da vida que crescia dentro dela, da saudade, do desejo de que ele voltasse. Mas cada vez que terminava, rasgava o papel em pedaços. Convencia-se de que não podia prendê-lo, de que o amor não se sustenta por obrigação. Quando finalmente contou ao pai, a reação foi dura. O velho professor não gritou, mas o silêncio dele foi mais cortante que qualquer palavra. Depois de dias de tensão, decidiu apoiar a filha, mas com uma condição: que ela assumisse a vida sozinha, sem esperar nada de quem partira. Helena aceitou. Enfrentou a gravidez entre estudos e trabalhos ocasionais. Cada consulta no hospital era feita em segredo, evitando olhares curiosos. Os meses avançaram. O ventre cresceu e, com ele, a determinação silenciosa de proteger aquele filho a qualquer custo. Em fevereiro de 2002, numa madrugada fria, nasceu Tiago. Pequeno, mas com olhos verdes idênticos aos dela. E quando finalmente o menino abriu os olhos com mais clareza, Helena engasgou-se. Havia ali também o olhar intenso de Miguel, aquele mesmo brilho que a conquistara na biblioteca. Chorou em silêncio, prometendo a si mesma que o filho nunca sentiria falta de amor. Podia faltar tudo: dinheiro, estabilidade, até reconhecimento, mas não lhe faltaria afeto. Nos anos seguintes, Helena construiu uma vida simples no Porto. Trabalhou em cafés, depois em restaurantes, até conquistar espaço na Casa Guedes, onde sua habilidade na cozinha foi reconhecida. Tiago cresceu entre cheiros de pão e música, mostrando talento precoce para o violino. Cada vez que o menino sorria ou franzia a testa, Helena via Miguel, mas nunca mencionava o nome dele. Para Tiago, o pai era apenas uma ausência envolta em silêncio. E assim passaram-se 20 anos, até o dia em que, sem aviso, o próprio fantasma do passado atravessou a porta da Casa Guedes, trazendo de volta tudo o que Helena lutara para enterrar. A madrugada avançava no porto, quando Miguel abriu os olhos novamente. Não sabia se havia dormido ou apenas mergulhado em devaneios. O relógio no criado mudo marcava 4h17. A cidade dormia, mas dentro dele as lembranças fervilhavam. Levantou-se, foi até a varanda e encarou as luzes distantes refletidas no Douro. O vento frio trouxe-lhe uma estranha lucidez. Por mais que tentasse, não podia apagar o que vivera em Coimbra. Nem o riso de Helena, nem a promessa quebrada, nem a última carta não respondida. E agora havia Tiago. Miguel repetiu o nome em voz baixa, sentindo-lhe o peso. O rapaz carregava o seu rosto jovem, os mesmos gestos, até o modo de franzir a sobrancelha. A dúvida já não existia. A pergunta não era se, mas como. Como Helena pudera esconder aquilo durante 20 anos? E por quê? Na manhã seguinte, não conseguiu focar-se na reunião com investidores. Falava de números, maquetes, cronogramas, mas a mente divagava para a Casa Guedes. Cada vez que ouvia o nome Tiago ecoando em sua cabeça,
perdia o fio do raciocínio. Ao sair, em vez de regressar ao hotel, pegou um táxi até a Praça dos Poveiros. Ficou parado do outro lado da rua, observando discretamente o movimento. Era hora do almoço, a fila se formava à porta. Por entre as janelas embaçadas, Miguel viu Helena em plena atividade. Cabelos presos, avental já marcado de farinha. E ao fundo Tiago surgia com o estojo de violino, ajudando a mãe a carregar bandejas. Miguel sentiu o peito apertar. 20 anos resumiam-se àquela cena simples. Mãe e filho dividindo a rotina de trabalho. Uma vida inteira construída sem ele. Decidiu entrar. O coração batia forte, mas os passos eram firmes. Atravessou a porta, respirou fundo o aroma de pernil e queijo derretido. Helena ergueu os olhos e congelou ao vê-lo. Tiago, porém, nem notou. Estava ocupado a arrumar talheres. Miguel aproximou-se do balcão. Helena tentou manter a compostura, mas a rigidez do rosto denunciava a tensão. "Precisamos falar", disse ele, a voz baixa, mas firme. Ela apertou os lábios, os olhos faiscando. "Não há nada a dizer. Ah, sim." Miguel inclinou-se. "Ele é meu filho, não é?" O silêncio caiu como um golpe. Helena não respondeu, mas o olhar bastou. Uma centelha de dor atravessou os olhos verdes. Era a confirmação que Miguel temia e, ao mesmo tempo, buscava. Antes que pudesse insistir, Tiago aproximou-se, sorridente, alheio à tempestade. "Mãe, vou subir para praticar um pouco antes do ensaio." Helena forçou um sorriso para o filho. "Vai, querido, não te atrases." O rapaz pegou o estojo e saiu pela porta lateral. Miguel seguiu-o com os olhos, um misto de orgulho e desespero queimando-lhe o peito. Quando ficaram a sós, Helena falou por entre dentes. "Se ousares mexer na vida dele, Miguel, juro que te arrependerás." Miguel não respondeu de imediato. O mundo parecia girar ao redor daquela revelação. 20 anos de silêncio, um filho que crescera sem saber quem era o pai. E ele ali, de repente diante da verdade que o dinheiro e o poder nunca puderam comprar. Saiu da casa Guedes sem se despedir, o coração em estilhaços. Caminhou pelas ruas estreitas da Baixa sem destino, apenas com uma certeza. A vida que construíra estava prestes a ser virada do avesso. Miguel passou os dias seguintes como um homem dividido entre dois mundos. De um lado, a agenda de reuniões, jantares de negócios, contratos milionários em jogo. Do outro, a inquietação constante de saber que tinha um filho a poucas ruas de distância. Cada vez que se olhava no espelho do quarto do hotel, via não apenas o executivo de terno impecável, mas também um rosto refletido em Tiago. Um jovem que carregava seus traços e que crescera sem jamais ouvir o nome dele. Não podia simplesmente ignorar. Na tarde de uma sexta-feira, Miguel tomou uma decisão. Pediu ao mesmo assistente que localizasse o Conservatório de Música do Porto e verificasse se Tiago realmente estudava lá. A resposta veio rápida. Sim, o rapaz frequentava aulas de violino e participava regularmente de ensaios para a orquestra estudantil. Miguel esperou até o dia seguinte e, em vez de comparecer a um almoço marcado com investidores, dirigiu-se ao conservatório. O edifício imponente, com colunas brancas e janelas altas, parecia carregar séculos de tradição. No interior, corredores ecoavam acordes de piano, notas de flauta, trechos de ensaios dispersos. Sentou-se discretamente no fundo de uma pequena sala de ensaio. Ali estava Tiago de pé, com o violino apoiado no ombro. Os dedos moviam-se ágeis sobre as cordas,
os olhos fechados em concentração. Miguel sentiu o coração apertar. Não era apenas o talento que o impressionava, mas a intensidade do rapaz. Cada nota parecia carregada de alma, como se ele dialogasse com o mundo através da música. Enquanto ouvia, flashes invadiram-lhe a mente. Helena em Coimbra, rabiscando projetos com a mesma concentração. O filho herdara não apenas traços físicos, mas também aquela entrega absoluta ao que amava. Quando o ensaio terminou, Miguel permaneceu sentado, esperando. Os alunos saíram em grupos, rindo, trocando comentários. Tiago foi o último a recolher o instrumento. Miguel levantou-se, aproximou-se devagar, receoso como se pisasse em terreno proibido. "Tocaste maravilhosamente", disse, com a voz baixa, quase trêmula. Tiago ergueu os olhos, surpreso. O olhar encontrou o dele por segundos longos demais. Miguel quase acreditou que o rapaz reconhecera algo, uma centelha instintiva. "Obrigado", respondeu Tiago hesitante. "Costuma vir a ensaios?" "Primeira vez." Miguel tentou sorrir. "Mas tenho interesse em música, e o teu talento é raro." Tiago corou levemente, ajeitando o estojo do violino. "Ainda tenho muito a aprender." Miguel queria dizer tantas coisas. Queria abraçá-lo, contar a verdade, recuperar 2 décadas perdidas. Mas apenas assentiu, temendo assustá-lo. Antes que pudesse continuar, uma voz ecoou pelo corredor. "Tiago!" Helena apareceu, passos apressados, rosto tenso. O olhar dela encontrou Miguel, e o ar pareceu congelar. "O que está a fazer aqui?" perguntou ríspida, aproximando-se do filho e colocando a mão protetora no ombro dele. Miguel engoliu em seco. Apenas vinha assistir a um ensaio. O rapaz tem talento. Helena estreitou os olhos, reconhecendo a intenção oculta por trás das palavras. Não tem nada que se meter na vida dele. Tiago olhou de um para o outro confuso. Conhecem-se? Helena respondeu rápido demais. Não! É apenas um cliente que passou pelo restaurante. Miguel sentiu o golpe como uma facada. Cliente. Era assim que ela o queria manter. Um estranho qualquer. Quis protestar, mas conteve-se. Apenas murmurou. Foi um prazer ouvir-te, Tiago. Espero que continues. Tens um futuro brilhante. Virou-se e saiu, o coração pesado, enquanto Helena puxava o filho na direção oposta. Do lado de fora, na escadaria do conservatório, Miguel parou e respirou fundo. Sabia que Helena faria de tudo para mantê-lo afastado, mas a ligação já estava feita, mesmo que por segundos. E no fundo do olhar de Tiago, Miguel jurava ter visto algo mais. Uma pergunta silenciosa, uma intuição que cedo ou tarde viria à tona. Naquela noite, Miguel mal conseguiu fechar os olhos. A cena no conservatório repetia-se em sua mente como um disco riscado. Tiago tocando violino, o breve diálogo entre os dois, o olhar de surpresa e a chegada brusca de Helena, cortando qualquer ponte que pudesse se formar. No dia seguinte, durante um jantar com representantes do setor hoteleiro, Miguel mal prestava atenção às apresentações. A cabeça estava em outro lugar, as mãos a tamborilar nervosamente sobre a mesa. O sócio mais próximo percebeu a distração e comentou em tom de brincadeira. Parece que deixou a alma fora desta sala. Miguel apenas forçou um sorriso. Ninguém poderia imaginar o verdadeiro motivo. Decidiu que não bastava esperar. Precisava encontrar uma maneira de se aproximar de Tiago sem passar pelo muro que Helena ergueu em volta do filho. Dias depois, descobriu que a orquestra estudantil faria uma apresentação aberta ao público na igreja de São Francisco. Sentou-se discretamente na penumbra,
misturado à multidão de pais, amigos e turistas. Quando Tiago entrou com os demais músicos, Miguel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O rapaz vestia um traje simples de concerto, o violino seguro com firmeza. Assim que começou a tocar, a igreja encheu-se de uma melodia que parecia arrancar memórias escondidas do fundo da alma. Miguel fechou os olhos. Era como ouvir a própria vida narrada em notas. A juventude em Coimbra, a perda, o vazio, tudo estava ali. E naquele instante percebeu. Não queria apenas conhecer Tiago. Queria ser digno de estar ao lado dele. Após o concerto, esperou do lado de fora, no largo iluminado por lâmpadas amareladas. Tiago saiu sorridente, cercado por colegas que o felicitavam. Miguel manteve-se à distância até que o grupo se dispersou. Aproximou-se devagar, estendendo um programa dobrado da apresentação. Tocaste de uma forma que me tocou profundamente. Não podia ir embora sem dizer isso. Tiago sorriu, meio sem jeito. Obrigado. É bom ouvir isso. Miguel engoliu em seco. Sei que talvez seja estranho, mas gostaria de te oferecer algo. Tirou do bolso 2 bilhetes para um recital de música clássica no Coliseu do Porto. Um violinista estrangeiro muito respeitado. Achei que poderias gostar. O rapaz olhou os bilhetes hesitante. Não sei. Não costumo aceitar coisas de estranhos. Miguel sentiu um aperto. Tens razão. E admiro a tua prudência. Guardou os bilhetes de volta, tentando não demonstrar frustração. Só queria partilhar algo que, acredito, te inspiraria ainda mais. Tiago ficou em silêncio por alguns segundos, observando-o. Miguel percebeu a intensidade daquele olhar. Não era desconfiança pura. Havia curiosidade também. Nesse instante, Helena surgiu de repente, como se tivesse pressentido. Tiago! Chamou, a voz dura. Vamos. O rapaz pareceu constrangido. Despediu-se rápido. Tenho de ir! Miguel acenou, sentindo o coração partir-se novamente. Helena aproximou-se dele, rosto a centímetros do dele, os olhos faiscando. Não voltas a aproximar-te dele? Estás a ouvir, Miguel? Ele não precisa de ti. Nunca precisou. Miguel manteve-se firme. És capaz de olhar para ele e dizer que não sente nada, que não vês o reflexo de nós dois. Helena respirou fundo, quase tremendo, mas respondeu com frieza. Vejo apenas o meu filho, nada mais. Virou-se e levou Tiago consigo. Miguel ficou parado no largo vazio, as mãos cerradas. Pela primeira vez em anos, sentiu-se impotente. Podia controlar empresas, fechar contratos milionários, mas diante de uma mãe determinada a proteger o filho, era apenas um intruso. Ainda assim, uma certeza queimava dentro dele. Não podia desistir. Tiago já sabia, mesmo que inconscientemente. Mais cedo ou mais tarde, as perguntas viriam. E quando viessem, Miguel estaria lá para responder. Os dias seguintes foram um turbilhão de ansiedade para Miguel. Não conseguia concentrar-se nos relatórios, nem nas reuniões com investidores estrangeiros que chegavam ao porto. O rosto de Tiago surgia-lhe a cada instante. O modo como tocava, a forma como o olhava com curiosidade contida e, sobretudo, aquele silêncio cheio de perguntas não ditas. Percebeu que já não podia esperar que o destino fizesse o trabalho por ele. Precisava tomar a iniciativa, arriscar um gesto mais ousado, antes que Helena erguesse muros ainda mais altos. No sábado de manhã, soube que Tiago participaria de um ensaio aberto na Praça da Liberdade, parte de um evento cultural promovido pela Câmara do Porto. Miguel foi cedo, misturando-se à multidão que já se aglomerava. O sol brilhava forte, refletindo nas fachadas históricas dos edifícios.
e o ar estava impregnado do cheiro a castanhas assadas. Quando a orquestra começou a tocar, Miguel posicionou-se mais perto, quase na primeira fila. Tiago estava lá em destaque, conduzindo uma passagem com o violino. O rapaz parecia diferente sob a luz do dia. Seguro, confiante, com um brilho nos olhos que fazia Miguel sentir orgulho e dor ao mesmo tempo. Assim que a apresentação terminou e a plateia se dispersou, Miguel viu a oportunidade. Esperou Tiago afastar-se um pouco do grupo, carregando o estojo às costas, e aproximou-se. Tocaste de uma forma que encheu esta praça de vida, disse, a voz carregada de emoção. Há anos não ouvia algo assim. Tiago voltou-se, surpreso. Desta vez não parecia desconfiado, mas sim intrigado. Já ouvi antes? No conservatório, não foi? Miguel assentiu. Sim, e no concerto da igreja também. Perdoa-me se parece insistência, mas é difícil não querer ouvir-te outra vez. O rapaz corou, sem saber como reagir. Miguel aproveitou o momento. Gostaria de te convidar para tomar um café. Apenas para conversar sobre música, nada mais. Tiago hesitou. Eu não sei. Miguel sentiu o coração acelerar. Não tens de decidir já. Só quero que saibas que admiro o teu talento e... Parou, escolhendo as palavras. E sinto que ainda temos muito a partilhar. Nesse exato instante, uma voz cortou o ar como um trovão. Tiago! Helena surgiu entre a multidão, olhos faiscando, o rosto endurecido pela raiva. Avançou a passos rápidos e colocou-se entre Miguel e o filho, como uma muralha. O que pensas que estás a fazer? A voz dela tremia, mas não de medo. Era fúria pura. Tiago olhou de um para o outro, confuso. Mas ele só estava a falar comigo sobre música. Não te enganes, Tiago. Helena virou-se para o rapaz, mas os olhos fixavam Miguel. Este homem não tem nada que ver contigo. Miguel ergueu a voz, incapaz de conter-se. Tenho tudo a ver contigo, Tiago. Mais do que imaginas. O silêncio caiu pesado. O jovem franziu a testa, surpreso. Como assim? Helena agarrou-lhe o braço. Vamos embora já. Mas Miguel deu um passo à frente, a voz firme, quase a implorar. Por favor, Helena, não o mantenhas na escuridão. Ele tem o direito de saber. As pessoas ao redor começaram a notar a tensão. Alguns pararam para observar. Helena respirava fundo, como se lutasse contra as próprias lágrimas. Não tens o direito de aparecer depois de 20 anos e querer destruir a vida que construí para ele. Disparou. Tiago, atordoado, olhava de um para o outro, sem entender. O que está a acontecer? O que é que ele quer dizer, mãe? Helena puxou-o com força. Não ouças? Vamos. Miguel tentou alcançá-los, mas conteve-se quando viu o olhar desesperado do filho. O coração batia-lhe descontrolado. Disse apenas, em voz alta, para que ambos ouvissem. Tiago, lembra-te disto. A verdade sempre encontra um caminho. Helena levou o filho embora, quase arrastando-o pela praça. Miguel ficou parado no meio da multidão dispersa, sentindo que acabava de acender um incêndio que já não poderia ser apagado. Miguel nunca se sentira tão dividido. Durante 2 décadas, acostumara-se a viver no ritmo voraz dos negócios. Contratos, reuniões, viagens, hotéis 5 estrelas, cifras astronômicas a dançar nas telas do computador. Mas agora, no porto, os relatórios empilhados na secretária do hotel pareciam inúteis, letras mortas diante de um único pensamento que o consumia. Tiago. Nos dias que se seguiram ao confronto na Praça da Liberdade, Miguel percebeu que o filho o evitava. Tentou voltar ao conservatório, mas Tiago já não aparecia nos ensaios abertos. Helena, sem dúvida, redobrara o cuidado. No entanto, Miguel não desistiu. Procurou outra via, a música.
descobriu que Tiago frequentava uma pequena loja de instrumentos no centro, a Casa da Música Antiga, onde afinava o violino e às vezes passava horas a conversar com o proprietário, um luthier idoso chamado Sr. Álvaro. Numa tarde chuvosa, Miguel entrou na loja. O espaço era estreito, forrado de madeira, impregnado do cheiro resinoso de verniz e cordas novas. Na parede, violinos e violoncelos pendiam como relíquias. O Sr. Álvaro ergueu os olhos por trás dos óculos grossos. "Posso ajudá-lo?" Miguel respondeu com cautela. "Apenas quero conhecer. Sempre admirei a música de cordas, mas nunca tive a oportunidade de aprender." O velho sorriu, percebendo a hesitação. Nunca é tarde." Enquanto conversavam, a porta abriu-se e Tiago entrou, com o estojo às costas. Parou ao ver Miguel, os olhos arregalados de surpresa. "Está aqui?" "Outra vez," murmurou, quase em tom de acusação. Miguel deu um passo à frente, mas manteve a voz calma. "Não vim atrás de ti, Tiago. Vim porque quero compreender este mundo que é o teu." O rapaz franziu o senho desconfiado. "Não faz sentido. Talvez não agora. Mas um dia vais perceber." Tiago desviou o olhar, colocando o violino no balcão para ser ajustado. Enquanto o Sr. Álvaro trabalhava, Miguel observou em silêncio cada gesto do rapaz, a forma de ajeitar a correia do estojo, o jeito de tamborilar os dedos na madeira. Lembrava-lhe a si próprio aos 20 anos. Antes de sair, Miguel deixou discretamente uma pequena caixa sobre o balcão. É apenas uma oferta ao Sr. Álvaro pela paciência. Dentro havia novas cordas italianas, raras e caras, que ele pedira de propósito. Tiago percebeu, mas não disse nada. Apenas o olhou com uma expressão estranha, uma mistura de gratidão e desconfiança. Nos dias seguintes, Miguel voltou à loja mais de uma vez, às vezes apenas para conversar com o luthier, outras vezes para ouvir Tiago praticar breves trechos. Não forçava diálogos, limitava-se a estar presente, como alguém que aprende a esperar. Enquanto isso, os sócios em São Paulo começaram a pressionar. Os relatórios mostravam atrasos, reuniões adiadas. Um parceiro enviou uma mensagem dura. "Miguel, precisamos de ti aqui. Não podes perder o foco." Mas Miguel já não conseguia explicar-lhes. A vida que o chamava não estava mais em arranha-céus ou salas de reuniões. Estava ali, no som de um violino que ecoava num pequeno ateliê de madeira no coração do porto. Numa noite, de regresso ao hotel, olhou o skyline iluminado e pensou. Pela primeira vez, não queria estar no topo de nada. Queria apenas estar ao lado de alguém que perdera desde o início. Miguel começou a moldar a própria rotina em torno dos passos de Tiago. Não de forma invasiva, mas como alguém que tenta decifrar um enigma sem quebrá-lo. Passava pelas ruas estreitas do centro, observava de longe quando o rapaz saía do conservatório, ou permanecia sentado num café próximo, apenas para ouvir o som distante de ensaios vindos pelas janelas abertas. Num desses fins de tarde, viu Tiago sair apressado com uma pilha de partituras que quase lhe caíam das mãos. Miguel levantou-se instintivamente, atravessou a rua e segurou as folhas antes que se espalhassem pelo chão molhado. "Cuidado!" disse com um sorriso contido. "A música pode voar mais depressa do que pensamos." Tiago riu sem jeito. "Obrigado." Pegou os papéis de volta, ajustando-os contra o peito. Miguel aproveitou a deixa. "Posso acompanhá-lo até casa? Parece pesado." O rapaz hesitou por alguns segundos, mas depois assentiu. Caminharam lado a lado pelas ruas inclinadas que levavam até a zona da batalha. Miguel tentava não falar demais, apenas lançava perguntas curtas. Sobre os estudos,
os compositores preferidos, os concertos que sonhava assistir. Tiago respondia com cautela, mas aos poucos foi abrindo espaço para entusiasmo, falando de Bach, de Paganini e até de composições próprias que nunca mostrara a ninguém. Para Miguel, cada palavra era uma descoberta. Reconhecia nele a chama da paixão juvenil que um dia o movera, mas agora aplicada à música. Quando chegaram à porta de casa, Helena apareceu de repente, como se tivesse esperado na sombra. O rosto dela endureceu ao ver Miguel. Outra vez? A voz saiu fria, cortante. Não percebes que não és bem-vindo? Tiago olhou de um para outro confuso. Mãe, ele só me ajudou com as partituras? Helena não lhe deu tempo de terminar. Sobe já, Tiago. O rapaz obedeceu, subindo as escadas com passos pesados, ainda a olhar para trás. Quando ficaram a sós, Helena voltou-se para Miguel. O corpo dela tremia de raiva e de algo mais profundo, medo. Que parte de fica longe não compreendes? Disparou, a voz embargada. Miguel respirou fundo. Não consigo. Passei 20 anos a ignorar a verdade. Não vou cometer o mesmo erro outra vez. Ele não precisa de ti. Helena cruzou os braços, mas os olhos traíam um brilho de dor. Nunca precisou. Precisa sim. Miguel aproximou-se, baixando a voz. Precisa de respostas. De saber quem é. Não podes esconder isso para sempre. Helena cerrou os punhos. Não tens o direito de aparecer agora, depois de tudo? Não imaginas o que sofri para criá-lo sozinha. Enquanto construías impérios em São Paulo, eu estava aqui, a trocar noites por turnos, a contar moedas para pagar livros e comida. As palavras atingiram Miguel como golpes. Ele quis responder, mas não encontrou defesa. E sabes a pior parte? Helena continuou, lágrimas a brilhar. Ele olha para ti sem saber quem és. E tu, com esse olhar, vais despedaçar o mundo dele se disseres a verdade. Miguel tentou estender a mão, mas ela recuou. Não o faças sofrer. Se realmente o amas, afasta-te. O silêncio pairou entre eles, denso como pedra. Miguel engoliu em seco. Talvez tenhas razão. Talvez eu não mereça. Mas não consigo virar as costas. Não outra vez. Helena fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, havia apenas dureza. Então prepara-te, porque se te aproximares dele, vais enfrentar-me. Virou-se e subiu as escadas, deixando Miguel parado na rua fria, com a sensação de que carregava um peso maior do que qualquer fortuna já conquistada. A cada dia, Miguel sentia o fio invisível que o ligava a Tiago tornar-se mais forte. Já não era apenas o desejo de conhecê-lo, era uma necessidade vital, como respirar. Começou a aparecer discretamente em eventos culturais ligados ao conservatório. Não para se impor, mas para observar de longe, oferecendo pequenas ajudas quando o acaso permitia. Numa tarde, por exemplo, viu Tiago a lutar com partituras molhadas pela chuva ao sair de um ensaio. Miguel estendeu-lhe um guarda-chuva sem dizer nada. O rapaz agradeceu com um sorriso tímido e seguiram juntos parte do caminho em silêncio. Noutra ocasião, Tiago perdeu o transporte para casa após um ensaio tardio. Miguel, que esperava do outro lado da rua, ofereceu uma boleia. O rapaz hesitou, mas a noite chuvosa convenceu-o. Durante o trajeto, falaram pouco, mas cada palavra parecia carregar uma estranha familiaridade. Sabe, disse Tiago, olhando pela janela do carro. É curioso. Tenho a sensação de que já o conhecia antes. Não sei explicar. O coração de Miguel quase saltou do peito. Conteve-se, respondendo apenas: às vezes, algumas pessoas entram na nossa vida com essa sensação.
Tiago sorriu, sem insistir, mas Miguel viu no olhar dele algo que o fazia tremer. A intuição a nascer. Aos poucos começaram a partilhar mais conversas. Tiago falava de música, dos sonhos de viajar e tocar em orquestras internacionais. Miguel ouvia com uma admiração quase paternal, incentivando-o, oferecendo histórias de viagens pelo mundo. Um dia, arriscou um gesto maior. Levou ao rapaz uma antiga partitura de Bach, que guardara de seus tempos de estudante em Coimbra. É um presente. Pertenceu-me, mas acho que agora vai ter mais valor contigo. Tiago pegou no papel amarelado com reverência, como se segurasse um tesouro. Incrível! Obrigado, Miguel conteve a emoção. Ver o filho segurar algo que um dia fora dele era como costurar o tempo rasgado. Mas nem tudo era fácil. Helena percebeu rapidamente a mudança. Notou o brilho diferente nos olhos de Tiago, os comentários sobre aquele homem que entende de música, e sentiu o muro desmoronar. Numa noite, ao chegar em casa, confrontou o filho. Tiago, tens passado tempo com ele? O rapaz não negou. Ele só fala de música, mãe. É uma boa companhia. Não quero que te aproximes. Tiago franziu a testa revoltado. Por quê? O que tem de errado nele? Helena hesitou. Não podia dizer a verdade, não estava pronta. Limitou-se a repetir. Confia em mim. Mantém distância. Mas Tiago, pela primeira vez, respondeu com firmeza. Não podes decidir tudo na minha vida. Helena calou-se, ferida. Sentiu que estava a perder o filho não apenas para Miguel, mas também para a verdade que tentara enterrar. Enquanto isso, Miguel, sem saber desse confronto em casa, sentia-se cada vez mais ligado ao rapaz. Pela primeira vez em anos, cancelou reuniões importantes, adiou decisões empresariais, preferindo passar o tempo no porto. Perto de Tiago, à noite, sozinho no hotel, perguntava-se se estava pronto para enfrentar o próximo passo. Dizer a verdade. O medo de perder o pouco que já conquistara lutava contra a urgência de reparar 20 anos de silêncio. E Jang, sem perceber, Helena também chegava ao limite. A cada dia, a muralha que ergueu desmoronava mais, e a inevitabilidade da revelação aproximava-se como uma tempestade no horizonte. Era uma noite fresca de domingo quando Tiago recebeu o convite inesperado. Um colega do conservatório organizara uma pequena apresentação improvisada num espaço cultural alternativo, escondido numa rua lateral da Sedofeita. O ambiente era simples. Cadeiras de madeira, paredes descascadas, mas o espaço pulsava de juventude e música. Miguel soube do evento através do Sr. Álvaro, o luthier, e não resistiu. Sentou-se discretamente ao fundo, entre jovens artistas e alguns turistas curiosos. Quando Tiago subiu ao pequeno palco improvisado, o violino na mão, Miguel sentiu-se orgulhoso como nunca. A primeira nota encheu a sala. Não havia microfones, nem acústica perfeita, mas a intensidade de Tiago anulava todas as imperfeições. Tocava com os olhos fechados, a respiração fundida com cada arco. Para Miguel, foi como assistir a alma do filho desnudar-se diante dele. No final, os aplausos ecoaram fortes. Tiago sorriu corado e desceu do palco. Miguel esperou alguns minutos antes de se aproximar para não chamar atenção. Foi magnífico, disse, a voz embargada. Nunca ouvi nada tão puro. Tiago olhou-o com surpresa, mas também com calor. Não esperava vê-lo aqui. Não podia perder. E Miguel hesitou. Depois arriscou. Posso convidar-te para um café, só nós dois? O rapaz aceitou. Caminharam pelas ruas silenciosas até entrarem num café modesto ainda aberto. Sentaram-se junto à janela. A conversa fluiu naturalmente.
Tiago falava de sonhos, de viagens, de como a música era mais do que notas. Era a forma como entendia o mundo. Miguel ouvia encantado, mas ao mesmo tempo devastado por saber que perdera 20 anos dessas conversas. Em determinado momento, Tiago perguntou: "Por que faz isto?" "Porque aparece sempre onde eu estou." Miguel respirou fundo. O coração batia como um tambor. Não podia mais fugir. "Por quê?" "Quando te vejo, sinto que encontro uma parte de mim que perdi." O rapaz franziu a testa, intrigado. "Não entendo." Miguel ia responder, mas conteve-se. "Não ainda." Em vez disso, disse apenas: "Um dia vais entender." Tiago ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu, como se aceitasse aquela meia resposta. "Sabe, às vezes sinto que não sou só eu a tocar, como se houvesse alguém atrás de mim, empurrando as notas." Miguel quase chorou. Talvez esteja certo. Passaram ainda meia hora a conversar, até que Tiago precisou ir. Miguel acompanhou-o até perto de casa, despedindo-se com um aperto de mão demorado. Mas Helena observava da janela. E quando Tiago entrou, ela desceu imediatamente, encontrando Miguel na rua. O rosto dela estava carregado de fúria e dor. "Não consegues mesmo parar, não é?" Miguel manteve a calma. "Não consigo." Helena aproximou-se, os olhos faiscando. "Vais destruir a vida dele. Achas que é fácil simplesmente aparecer e dizer: 'Sou teu pai'? Não sabes nada do que ele passou. E de quem é a culpa?" Miguel contra-atacou, a voz a tremer. "Foste tu que escondeste? Foste tu que me roubaste 20 anos." As palavras ecoaram pela rua deserta. Helena respirava com dificuldade, como se carregasse um peso impossível. Finalmente disse em voz baixa, mas cortante: "Não sabes a verdade inteira, Miguel." "Nunca soubeste." Miguel congelou. "O que queres dizer com isso?" Helena deu um passo atrás, lágrimas a escorrer. "Não penses que conheces toda a história. Há coisas que não imaginas." E virou-se, desaparecendo na escada antes que ele pudesse insistir. Miguel ficou parado na calçada, o coração disparado. Pela primeira vez, percebeu que talvez houvesse um segredo ainda maior por trás de tudo. Algo que poderia mudar completamente o que acreditava sobre o passado. E sobre Tiago. Os dias seguintes foram um labirinto para Miguel. Cada gesto de Tiago reacendia nele a certeza da paternidade, mas as palavras de Helena ecoavam como uma sombra impossível de ignorar. "Não sabes a verdade inteira." No escritório improvisado do hotel, relatórios e contratos acumulavam-se sem resposta. Os sócios ligavam de São Paulo, insistindo que regressasse, que a expansão em Lisboa e no Porto não podia parar. Mas Miguel já não conseguia pensar em números. Só uma pergunta lhe consumia. Que segredo era aquele que Helena guardava há 20 anos? Numa manhã fria, decidiu procurá-la. Não no restaurante, mas na rua estreita onde sabia que morava. Esperou-a à porta do prédio antigo, o olhar fixo nas varandas descascadas. Quando Helena apareceu com uma sacola de compras, parou ao vê-lo, o corpo enrijecido como se enfrentasse um inimigo. "Precisamos falar", disse ele, firme. Helena suspirou, cansada. "Já falamos o suficiente?" "Não." Miguel aproximou-se. "Disseste-me que não sei a verdade inteira? O que significa?" Helena desviou o olhar, os dedos a apertar o saco de pão até quase rasgar. "Não é o lugar nem a hora. Então, escolhe tu o lugar. Mas não me deixes assim." A voz de Miguel tremia. "Devo 20 anos de silêncio. Não me des mais 20 de dúvidas." Helena permaneceu imóvel por segundos que pareceram eternos. Finalmente murmurou: "Encontra-me amanhã, à noite, no jardim do Palácio de Cristal." E entrou no prédio sem olhar para trás. Miguel ficou ali, o coração a disparar.
Sabia que algo imenso estava prestes a vir à tona. Na noite seguinte, o céu do porto estava pesado. Nuvens carregadas a cobrir as estrelas. Miguel chegou cedo ao jardim do Palácio de Cristal, caminhando entre as árvores sombrias e os lagos refletindo luzes tênues. O lugar, normalmente repleto de turistas e famílias, estava quase deserto àquela hora. Helena surgiu envolta num casaco escuro, o rosto pálido sob a fraca iluminação dos postes. Aproximou-se devagar, como se cada passo fosse um esforço. "Estou aqui", disse Miguel, a voz baixa. "Cumpri a minha parte. Agora cumpre a tua." Helena respirou fundo, fechou os olhos por um instante, depois encarou-o. "Tiago não é só a tua responsabilidade, Miguel. Nunca foi apenas isso." Miguel franziu o senho. "Como assim?" Ela hesitou, lágrimas a brilhar. "Quando partiste, não foi apenas abandono. Houve coisas que não sabes. Coisas que decidi calar porque achei que seria melhor." Miguel deu um passo à frente, o coração a latejar. "E diz-me." Helena engoliu em seco. "Tiago nasceu no meio de um segredo maior. E se contares apenas metade da verdade, podes destruí-lo." Miguel ficou sem ar, como se o chão desaparecesse sob os pés. O que podia ser maior do que a existência de um filho? Antes que pudesse insistir, Helena virou-se. "Não aqui, não agora. Preciso preparar-me. Só te peço uma coisa. Não forces nada com ele até eu decidir falar." E afastou-se pela alameda escura, deixando Miguel sozinho, dilacerado entre a ansiedade e o medo. Enquanto as luzes do porto tremeluziam ao longe, Miguel percebeu que estava prestes a enfrentar não apenas um passado mal resolvido, mas um enigma que poderia mudar para sempre o que acreditava ser verdade sobre si, sobre Helena e sobre Tiago. Miguel não conseguiu dormir naquela noite. Caminhou pelo quarto do hotel como uma fera enjaulada, repetindo as palavras de Helena. Tiago nasceu no meio de um segredo maior. Que segredo podia ser mais devastador do que descobrir a existência de um filho? Às primeiras horas da manhã, tomou uma decisão impulsiva: regressar a Coimbra. Era ali que tudo começara. E talvez fosse também ali que pudesse encontrar as peças em falta. O comboio partiu da estação de Campanhã, com o céu ainda cinzento. Miguel sentou-se junto à janela, observando o Douro desaparecer lentamente, substituído por campos verdes e pequenas aldeias. O balanço do vagão trouxe-lhe de volta recordações. As longas viagens de estudante, as conversas com Helena sobre sonhos e futuros, os beijos roubados antes de cada paragem. Chegou a Coimbra perto do meio-dia. A cidade parecia ao mesmo tempo igual e diferente. As ruas estreitas, as fachadas antigas, a Sé Velha imponente. Mas agora havia também cafés modernos, lojas novas, turistas com câmeras. Miguel caminhou até a universidade. Cada pedra parecia carregada de memórias. Lembrou-se de Helena na biblioteca joanina, os cabelos caindo sobre os cadernos de arquitetura. O coração apertou. Depois, dirigiu-se ao hospital da Universidade de Coimbra. Não sabia exatamente o que procurava, mas algo dentro dele dizia que ali encontraria pistas. Na recepção, apresentou-se como empresário em busca de informações antigas para fins familiares. Pediu acesso a registros de nascimentos de fevereiro de 2002. A funcionária, após alguma burocracia, entregou-lhe um arquivo digitalizado. Miguel pesquisou pelo nome de Helena Costa. Encontrou a entrada: nascimento de uma criança do sexo masculino, sem identificação do pai.
Data: madrugada de 14 de fevereiro. Tudo parecia confirmar o que já sabia, mas um detalhe chamou a atenção. O parto fora registrado não no hospital principal, mas numa unidade secundária, quase sem recursos. E o documento estava incompleto, com campos em branco e assinaturas ilegíveis. Miguel franziu o senho. Algo não fazia sentido. Helena, estudante dedicada, teria tido apoio da família. Por que escolher um parto em condições precárias? Decidiu investigar mais. Procurou nos arquivos locais, conversou com uma antiga enfermeira aposentada. Depois de insistência e algumas notas discretamente oferecidas, obteve um comentário vago. Lembro-me daquela noite. Havia confusão, papéis desaparecidos, pacientes trocados de sala. E havia também outro nascimento, quase à mesma hora. 2 crianças, 2 mães jovens. Mas os registros ficaram confusos. Miguel sentiu o coração gelar. Quer dizer que pode ter havido troca? A mulher encolheu os ombros. Não afirmo nada. Só digo que aqueles arquivos nunca bateram certo. Saiu do hospital em estado de choque. Caminhou pelas ruas de Coimbra sem destino, tentando ordenar os pensamentos. A possibilidade atravessou-lhe como um raio. E se Tiago não fosse realmente seu filho? E se Helena o protegera não apenas de um abandono, mas de uma verdade ainda mais cruel? À noite, hospedou-se num pequeno hotel da cidade. Deitou-se, mas o sono não veio. Olhou o teto durante horas, atormentado. Se houvesse uma troca, se o passado escondesse um erro irreparável, o que significaria tudo aquilo? O amor que começava a sentir por Tiago seria menos verdadeiro? Ou seria ainda mais urgente, porque não dependia apenas de laços de sangue? O regresso de Coimbra foi silencioso e sufocante. Miguel permaneceu sentado no comboio, os olhos fixos na paisagem que passava veloz, mas a mente presa às palavras da enfermeira. 2 crianças, 2 mães, papéis confusos. Chegou ao porto no início da noite. Em vez de regressar ao hotel, foi direto ao prédio de Helena. Subiu as escadas antigas de pedra como um homem em transe. Bateu à porta com força. Helena abriu, surpresa. Os olhos dela logo endureceram ao vê-lo. O que fazes aqui? Miguel entrou sem pedir permissão, a respiração pesada. Fui a Coimbra. Fui ao hospital. Vi os registros. Helena empalideceu. Ficou imóvel, as mãos tremendo ligeiramente. Não devias ter feito isso. Não devias ter escondido, retrucou Miguel, a voz quase a quebrar. Há lacunas, documentos em branco, testemunhas que falam de confusão naquela noite. Houve outra criança, Helena. Outra mãe. Aproximou-se, olhos faiscando. Diz-me a verdade. Tiago é mesmo meu filho? O silêncio caiu como um peso mortal. Helena fechou os olhos, respirando fundo. E por um instante Miguel pensou que ela fosse desmaiar. Quando falou, a voz saiu baixa, carregada de dor. Eu nunca tive 100% de certeza. Miguel sentiu o mundo ruir. Como assim? Aquela noite foi um caos. Helena começou a andar pelo pequeno apartamento, como se precisasse de movimento para não desabar. Estava sozinha, sem a minha mãe, sem ninguém. O hospital estava sobrecarregado. Havia mais partos do que camas. Deram-me uma sala improvisada. Lembro-me de gritos, de enfermeiras a correr, de papéis a desaparecer. Miguel permaneceu imóvel, cada palavra a cair como uma lâmina. Quando Tiago nasceu, puseram-no ao meu lado. Eu sabia que era meu, sentia no corpo, na alma. Mas depois ouvi rumores de que um outro bebê nascera quase ao mesmo tempo. As pulseiras foram trocadas, Miguel. Trocaram pulseiras. Ela levou as mãos à cabeça, lágrimas a escorrer. Passei anos a tentar apagar essa dúvida. Olhava para ele e via-te, via-me. Convencia-me de que só podia ser meu. Mas no fundo, nunca soube. Miguel deu um passo atrás, como se tivesse levado um soco.
Então, é possível que Tiago não seja meu filho? Helena soluçou. É possível, mas nunca quis que essa dúvida o destruísse. Criei-o como meu, e nada mais importava. O quarto encheu-se de silêncio. Miguel sentia o coração partir-se em 1000 pedaços. O chão parecia ceder debaixo dos pés. 20 anos! Murmurou, a voz quebrada. 20 anos de silêncio. E agora dizes-me que talvez não seja sequer meu filho? Helena aproximou-se, os olhos marejados. Não o ames menos por isso? Ele não pediu para nascer em meio ao caos. Miguel virou o rosto, incapaz de encará-la. Caminhou até a janela e apoiou as mãos no parapeito. Lá fora, as luzes do porto tremeluziam, indiferentes ao colapso que vivia. Dentro dele, uma batalha rugia. O sangue ou a verdade. O laço biológico ou o amor que já começara a sentir. E, acima de tudo, a pergunta que não calava. Se Tiago não fosse seu filho, então quem era? A noite no porto parecia mais pesada do que nunca. Miguel saiu do prédio de Helena com passos incertos, como se carregasse chumbo nos pés. Caminhou sem destino pelas ruas estreitas da Baixa, até chegar à beira do Douro. O rio corria lento, refletindo as luzes amareladas das pontes. Sentou-se num banco de pedra, as mãos no rosto. O eco da confissão de Helena martelava-lhe a cabeça. Nunca tive 100% de certeza. O mundo que construíra, fortuna, poder, empresas, já não fazia sentido diante daquela dúvida. Tiago podia ser seu filho, ou não, mas cada vez que se lembrava do olhar do rapaz, da paixão pela música, do sorriso tímido, sentia que o sangue já não era o essencial. No dia seguinte, Tiago foi surpreendido ao encontrar Miguel novamente no conservatório. Estava sentado no fundo da sala, discreto como sempre. Quando o ensaio terminou, Miguel esperou até o rapaz se aproximar. Preciso falar contigo, disse, a voz carregada de emoção. Tiago franziu o senho, intrigado. Sobre o quê? Miguel hesitou, lutando contra o medo. Finalmente respondeu. Sobre quem tu és. Foram até um café próximo. Sentaram-se frente a frente. Miguel tentou começar, mas as palavras embaraçavam-se. O silêncio entre eles era denso. Olha, Tiago, disse enfim. Eu posso não saber toda a verdade, mas há algo que preciso dizer. Quando te vejo, sinto como se o tempo perdido tivesse uma chance de ser reparado. O rapaz manteve o olhar fixo nele, esperando mais. Miguel respirou fundo. É possível que eu seja teu pai. O mundo parou por um instante. Tiago piscou várias vezes, como se tentasse digerir as palavras. Pai? Miguel assentiu, os olhos marejados. Não tenho provas absolutas. O passado foi confuso. Há coisas que nem eu nem tua mãe conseguimos explicar. Mas o que sinto não depende de exame nenhum. Tiago ficou imóvel, o coração disparado. Lembrou-se das vezes em que achou estranha aquela sensação de familiaridade, dos olhares cruzados que pareciam espelhos. Agora tudo fazia sentido. Por que só agora? A voz dele saiu embargada. Onde estiveste todos estes anos? Miguel baixou os olhos. Errei, fugi do que era mais importante. E pago esse preço todos os dias. Tiago respirou fundo, tentando conter a avalanche de emoções. Parte dele queria rejeitar, fugir, culpar. Outra parte, porém, queria acreditar. Queria agarrar-se à ideia de não ter vivido 20 anos sem pai à toa. Preciso de tempo, disse por fim. Miguel assentiu, lágrimas a correr. O tempo que quiseres, só te peço uma coisa. Não me expulses da tua vida antes de me conheceres. Nos dias seguintes, Tiago evitou Miguel, mas também não conseguiu afastar-se completamente. As palavras ecoavam-lhe na mente.
misturadas com lembranças de pequenos gestos, como o guarda-chuva na chuva, a partitura oferecida, a forma como olhava com orgulho. Helena, por sua vez, percebeu a mudança no filho. Certa noite ele a confrontou. Mãe, é verdade? Ele pode ser meu pai? Helena congelou. O silêncio dela foi resposta suficiente. Tiago afastou-se magoado. Passaste a vida inteira a esconder de mim. Ela tentou aproximar-se, lágrimas nos olhos. Fiz o que achei melhor. Não queria que carregasses a dor da incerteza. Mas deixaste-me carregar outra dor, a de não saber nada. As palavras do filho foram como facas. Helena caiu em pranto sem defesa. O tempo avançou. Miguel continuou a aparecer, mas sem forçar. Apenas assistia aos concertos, oferecia apoio silencioso, como se quisesse provar que estava ali para ficar. Um dia, Tiago aceitou o convite de jantar. Conversaram sobre música, viagens, sonhos. Riram. Pela primeira vez, parecia haver uma ponte verdadeira entre eles. No final, quando se despediram, Tiago disse em voz baixa: Talvez não precise de provas. Talvez o que importa seja o que sinto quando estou contigo. Miguel engoliu as lágrimas, abraçando o rapaz com cuidado, como quem segura um tesouro frágil. Na semana seguinte, Helena encontrou Miguel no cais do Douro. O vento soprava forte, levantando ondas. Ela parecia cansada, mas mais serena. Vi o jeito como olhas para ele. Disse, a voz baixa. Talvez tenhas razão. Talvez o sangue já não importe. Miguel encarou-a. Ele merece saber tudo, Helena. Até a dúvida, ela assentiu, lágrimas a escorrer. Então vamos contar-lhe juntos, e depois, que ele escolha o que quer acreditar. Miguel estendeu a mão. Helena hesitou, mas por fim aceitou. Não era reconciliação nem perdão total. Era apenas uma trégua, um reconhecimento de que partilhavam algo maior do que mágoas. Tiago. Naquela noite, Miguel voltou ao hotel e olhou pela janela. O Douro brilhava sob a lua. Pela primeira vez em 20 anos, não sentia o peso de estar sozinho. A dúvida permanecia. Talvez para sempre. Tiago podia ser seu filho de sangue. Ou não. Mas no fundo, já não importava. O que importava era a escolha que faria dali em diante. Ser pai. Não por acaso biológico, mas por decisão, presença e amor. E essa era a única verdade que resistiria ao tempo.